É isso aí, meus irmãos. 20 horas, 6 minutos. Louvado seja Deus. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja chegando no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Enfim, onde quer que você esteja, que você possa já estar cheio da presença do Senhor, da graça manifesta do nosso Deus na sua vida. Nós somos o Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá, que fica na rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, em frente ao antigo supermercado Extra, aqui na cidade de Guaratinguetá. Nós convidamos você que participa dessa live, você que está acompanhando essa live nesse momento, a estar conosco em um dos cultos onde Deus tem poderosamente, carinhosamente e amorosamente ministrado aos nossos corações. Nós temos o nosso culto na quarta-feira, sexta e domingo, sempre às 19 horas e 30 minutos, com uma palavra de Deus proposta ao meu, ao seu coração, no objetivo de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e produzir nas nossas vidas um relacionamento de intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos na quarta-feira o culto de ensino da palavra, que tem sido uma bênção, irmãos. Nós precisamos aprender do Senhor, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo possa estar trabalhando na nossa vida e despertando no nosso coração o propósito da salvação, da vida eterna, de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz e deixou por nós como direito, como herança. E amanhã, sexta-feira, nós temos também o culto de libertação, aonde nós somos ministrados poderosamente pela palavra de Deus, e no término desse culto nós recebemos ali orações para que possamos lutar, possamos enfrentar, não é, o dia mal e sermos libertos de tudo aquilo que muitas vezes tem aprisionado o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa vida, tem nos feito refém de vontades que muitas vezes não é o que nós desejamos, mas é o que muitas vezes, infelizmente, tem dominado a vida das pessoas. Então, sexta-feira nós temos o culto de libertação e é importante que você vá, que você participe, que você abra o seu coração para a palavra de Deus. Na sexta-feira passada, eu estava ministrando sobre os propósitos da libertação na vida da pessoa, porque as pessoas acham que ela não precisa de libertação, e eu citei alguns exemplos que muitas vezes acontecem na vida de pessoas e elas não entendem que precisam ser libertas. Não entendem porque muitas vezes acham que aquilo não é errado, que aquilo é certo. Mas nós não estamos aqui para falar o que é certo, o que é errado. Nós estamos aqui para aprender o que a Bíblia diz que é correto e o que a Bíblia diz que é errado para as nossas vidas. Aquilo que pode trazer, que pode produzir bênçãos e vitória, como aquilo que também pode produzir fracassos e derrotas na nossa vida. E quando nós entendemos e aprendemos da palavra do Senhor, esse processo começa a ser gerado na nossa mente, no nosso coração, e o Espírito Santo nos leva a identificarmos coisas que muitas vezes estão erradas na nossa vida, que às vezes nós achamos que é certo porque não conhecemos de fato aquilo que é o correto. E a palavra de Deus, ela nos ensina para que possamos despertar a nossa mente, o nosso coração e reagir contra as mazelas da vida. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, às vezes que até concordam que precisam buscar a Deus, mas sempre estão cercadas de desculpas, sempre estão cercadas, muitas vezes, de justificativas. E o interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela não nos dá nenhuma opção de justificativa. Ela nos dá realmente a proposta daquilo que é correto, daquilo que vai me aproximar de Deus e abençoar a minha vida. E muitas vezes, às vezes falam, não, eu estou fraco, eu não consigo. Mas não se esforçam, não se movem em direção
aquilo que vai produzir na vida dela salvação, que vai produzir libertação na vida dela, e ela entra no mundo aonde ela acha que as coisas são certas para a vida dela e vão muitas vezes convivendo com aquele erro, com aquele engano, vão convivendo com aquele sofrimento, porque ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos ensina, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Ou seja, existe um propósito de Deus em fazer parte da nossa vida, em estar conosco nos momentos de honra, nos momentos de comunhão, nos momentos de bênção, nos momentos de paz da nossa vida. Existe um desejo do Senhor em reverter quadros, realmente transformar a vida do homem. Mas muitas pessoas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Elas até entendem que precisam tomar uma decisão na sua vida. Elas entendem muitas vezes que do jeito que está não pode ficar, mas elas não se movem. Elas não se posicionam diante daquilo que Deus tem para a vida dela. E Apocalipse, eu quero ler para você Apocalipse 3, capítulo número 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E depois o Senhor fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Olha só que lindo! No meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, nós entendemos através dessa palavra que Jesus Cristo está batendo a porta do nosso coração o tempo todo. O tempo todo. Ao contrário do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo número 10, que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Ou seja, ladrão nenhum, ele vem avisando que ele está vendo, ele vem pronto, já declara ali que é um assalto, ou muitas vezes vem escondido para roubar, não é? E o ladrão sempre vem com um propósito. Nós vemos na TV os homicídios, não é? Os latrocínios, ou seja, coisas que são propícias de um ladrão, que são características de um ladrão: roubar, matar e destruir. Outro dia eu estava vendo na TV, o ladrão foi, matou a pessoa, roubou bem o carro e capotou o carro, destruiu o carro, destruiu uma família, destruiu a vida de uma pessoa, porque são características de um ladrão. E o ladrão, meus irmãos, que a Bíblia menciona claramente, é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, ele não quer nos dar apenas uma vida, ele quer nos dar vida e vida em abundância. Mas ele diz que está à porta, batendo. E é necessário que aquele que escute a sua voz, como talvez você que está aí do outro lado, está tendo esse entendimento que Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor e não apenas ouvir e se retrair, ficar escondido, ficar na sua, não. Você precisa abrir a porta. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir a sua vida. Você precisa falar: Senhor, entra. É igual quando você recebe uma visita ali abençoada. A pessoa bate ali no seu portão, está lá dentro ali, eu toco uma campainha, um interfone, que for que seja, não é? Você, opa, tem alguém batendo. Aí você não sabe quem é, mas você escuta que tem alguém batendo, alguém te chamando. E quando você chega e abre a porta e se depara com aquela visita abençoada, não é? Aquela visita de um amigo, de uma pessoa querida, de uma pessoa que faz tempo que você não vê e deseja conversar com ela, uma pessoa nobre, não é? Você não recebe a pessoa ali na porta e fala: agora não posso atender você, tchau, vai embora. Não.
Você abre a porta e fala, não, entra. Vamos entrar, vamos conversar lá dentro. Olha, vamos tomar um café, vamos tomar um refrigerante, não é? E por quê? Porque isso, meus irmãos, são atitudes de nobreza. De alguém que está abrindo a sua casa, abrindo a sua vida, abrindo a sua intimidade, para que o outro desfrute, não é? Da sua bênção. Para que o outro seja honrado por você dentro da sua casa. Eu vejo quantas vezes eu vou na casa dos irmãos, os irmãos, ô pastor, que bom que o senhor veio, vamos entrar, vamos tomar um café. Alguns irmãos compram até pizza, né? Alguns irmãos também, irmãos, às vezes, ó, só o pastor que está aí, não vou nem entender. Cadê? Eu tô brincando, né? Tô brincando. Mas por quê? E eu me sinto como? Eu me sinto honrado. Eu me sinto feliz. Eu tenho prazer de estar na casa desses irmãos. Porque ali eu vou ser bem recebido. Ali eu vou poder entrar, vou poder conversar, vou me sentir honrado. Vou poder de alguma forma contribuir com uma mensagem, com uma palavra de Deus, com uma oração. E é isso, é exatamente isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, então ele não é específico em bater a porta em algum coração, ele está batendo a porta de todos os corações, aleluia, em todas as portas. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Cear, meus irmãos, naquela época, tinha um significado muito profundo. Tinha um significado de honra, tinha um significado que realmente a pessoa estava oferecendo o seu melhor. E não podia ser recusado um convite para uma ceia. Hoje as pessoas estão recusando, inclusive, ceiar, participar da mesa do Senhor. Não vão nos cultos de ceia, aonde o Senhor nos convida a participarmos do seu corpo, do seu sangue. Isso é muito profundo, isso é muito sério, meus irmãos. As pessoas faltam no culto e dizem, não tem nada a ver, o mês que vem eu vou. Recusar uma ceia é um absurdo, é uma ofensa, meus irmãos. Eu já até ministrei sobre isso nos cultos. É uma ofensa para aquele que convida. E hoje, meus irmãos, o Senhor está batendo a porta da nossa vida. Abra o seu coração, abra a sua casa, deixa Deus entrar aonde nem mesmo você conhece, como a irmã Ana Paula ontem ministrou sobre a palavra de Deus, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra o interior do homem, juntas e medulas, partes que são impenetráveis, não tem como chegar. Mas a palavra de Deus chega até lá e revela o que está ali. E revela aquilo que está profundo. E o Senhor diz que quando isso acontece, Ele produz o quê? Vitória na nossa vida. E ao que vencer, versículo número 21. Versículo número... Perdão, não estou enxergando aqui, meus irmãos. E ao que vencer, lhe concederei. Versículo 21. Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo está o tempo todo falando conosco. Porque quando Jesus entra, meu querido e minha querida, na sua vida, nós nos tornamos vencedores. Nós nos tornamos mais do que vencedores. Nós temos força para vencer o medo, para vencer a indecisão, para vencer o fracasso, para vencer o orgulho, para vencer a prepotência. Ou seja, nós temos força para vencer tudo aquilo que até hoje talvez seja invencível pela nossa própria força. Ao que vencer. Ou seja, quando o homem vence, ele também tem a honra de estar com Cristo, de sentar no seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono com seu Pai que está no céu. Por isso, meu irmão e minha irmã, permita que Jesus Cristo entre na sua vida. Escute a voz do Senhor. Escute, dê crédito à palavra de Deus. Não podemos mais
frequentar uma igreja, frequentar um culto ou fazer uma leitura da Bíblia e tirarmos conclusões aleatórias e concluirmos aquilo que é bom para mim, eu pego, e aquilo que eu não gostei, não é nada disso. Geralmente aquilo que nos confronta é o que nos liberta, meus irmãos. Por isso que nós somos confrontados constantemente pela palavra de Deus. Por isso que tem algumas pessoas que ministram que as pessoas não gostam. A pessoa é dura. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um propósito de confrontar a nossa vida. E nós precisamos ser confrontados o tempo todo. O tempo todo. A hora que nós não nos sentimos mais confrontados, nós estamos mortos espiritualmente. Estamos mortos, estamos insensíveis. Como outro dia eu ministrei sobre a lepra. Ela tira a sensibilidade do tato. Ela começa, a lepra, ela vai destruindo, não é? Os pontos periféricos do corpo humano. Ela vai destruindo a ponta dos dedos. Ela vai destruindo, ela vai comendo. E a pessoa, ela é insensível. Até contei um dia, eu vi uma pessoa que tinha hanseníase, ela pegou uma agulha e começou a fincar no braço dela. Eu não sentia dor, meus irmãos. E assim, por isso que a Bíblia, ela tipifica, a lepra é tipificada na Bíblia como pecado, porque o pecado, ele torna o homem insensível. Insensível. Ele escuta a palavra de Deus e para ele tanto faz, tanto fez. Para ele não importa se ele vai ao culto, se ele não vai, se ele vai uma vez por semana, se ele vai uma vez por ano, se ele nunca vai. Para ele não importa, ele está insensível. E quando ele vai, ele não consegue ser tocado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não confronta, não mexe com a vida da pessoa, ao ponto da pessoa pegar e tomar decisões assertivas. Ela vai vivendo ali naquele comodismo, porque tem gente, meus irmãos, que pensa, eu estou bebendo, não acontece nada na minha vida, que pecado, mas eu estou bem, estou cada vez melhor. Meus irmãos, pode continuar a vida inteira fazendo as coisas erradas, bebendo, se prostituindo, roubando, se rebelando contra, pode continuar a vida e talvez não aconteça nada. Talvez aparentemente, entre aspas, as coisas continuem até bem na sua vida. Mas, às vezes, como eu digo, a gente pode até passar no crivo do mundo, das pessoas. Mas de Deus não, meus irmãos. De Deus, aonde todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, Ele nós não vamos enganar. Ele não vai passar por desapercebido. Tem gente que ainda fala assim, Deus sabe. Deus sabe por que eu não faço isso. Deus sabe por que eu não quero me batizar. Deus sabe por que eu não quero me casar, não quero resolver minha vida. Deus sabe por que eu não dou dízimo. Deus sabe por que eu não dou oferta. Meus irmãos, às vezes essa justificativa pode ser até plausível para você. Pode até te consolar. Pode até te trazer uma justificativa. Mas para Deus não, meus irmãos. Se está na palavra, ponto final. Não vou poder chegar e falar para Deus, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu tinha vontade de beber, mas eu não fazia mal para ninguém. Eu passei a vida inteira bebendo. Então o Senhor sabe, eu sempre fui um bom cristão, eu ia na igreja, eu dava o meu dízimo, eu dava a minha oferta, eu até ajudava a evangelizar. Promovia escândalo só de vez em quando, só. Tem pessoa que sente paz com aquilo que ela acha que é certo. Porque ela a palavra de Deus não confronta mais ela, não toca mais na vida dela. E a palavra de Deus, irmãos, não tem como eu pegar um mandamento, até porque tudo que eu faço, tudo que o homem não pode receber coisa alguma. Eu não me lembro agora do versículo do Evangelho de João, mas a palavra do Senhor diz que ninguém pode receber coisa alguma a não ser de Deus. Procura aí para mim, Rafa, por favor, e coloca ali no rodapé. Ninguém pode receber coisa alguma a não ser de Deus. Então, tudo que nós recebemos
vem do Senhor. Então não tem como eu ir contra a palavra de Deus e querer me justificar, querer adequar a palavra de Deus à minha vida, não. A nossa vida precisa se adequar à palavra de Deus, aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se adequar à minha condição, é eu que tenho que me adequar à condição de Deus. Até porque a condição do homem é queda, a condição do homem é fracasso, a condição do homem é derrota. Mas a de Deus não, meus irmãos. A de Deus é vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, entenda isso para a glória do Senhor. Quando eu falei amanhã e sexta-feira, e é um dos cultos que eu vejo assim de extrema importância para a nossa vida, para a nossa vida. Se você, não, pastor, eu sou crente, eu não preciso ser, eu preciso sim. Quem esteve no culto sexta-feira entendeu e se identificou em muitas áreas da sua vida que precisa ser liberto. Porque a libertação, ela é consequência do conhecimento e aplicação da palavra de Deus na nossa vida. João 8,32, e conhecereis a verdade, e quem? E a verdade vos libertará. Então, tudo isso são consequências da minha comunhão, do meu relacionamento, do meu conhecimento e da aplicação de tudo isso na minha vida. Eu estou fazendo aqui a live, eu não estou falando de mim, do que eu acho, do que tem que ser, do que é bacana, do que é confortável. Não, estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus. Não preciso falar de mim. Se eu quiser falar de mim, eu vou fazer uma live lá. Sei lá, nem tem importância nem interesse disso. Mas eu estou falando da palavra de Deus. E se você está se sentindo confrontado aí do outro lado, e der crédito à palavra, entender, opa, realmente eu preciso me posicionar, você vai começar a sair dessa condição que você está. Porque talvez você tenha até vencido fisicamente, socialmente, não sei, profissionalmente, mas espiritualmente, meus irmãos. Espiritualmente. Tem pessoas que não conseguem se manter na caminhada. Tem gente, não, você tem que dar o primeiro passo. Sim, tem que dar o primeiro passo, mas eu continuo dizendo, o primeiro passo é importante, mas mais importante ainda é manter-se firme na caminhada. Ninguém alcança nada dando o primeiro passo. Nós alcançamos dando continuidade na caminhada. Tem muitas pessoas que já deram o primeiro passo na vida cristã, mas pararam. Deram 2, 3, 4, 5, 20 passos, mas pararam. E nós temos que nos manter firmes na caminhada, meus irmãos. Eu digo que o culto de sexta-feira está travado aqui, eu não estou vendo os comentários, não sei se estão colocando comentário aqui, eu não sei, mas tem vezes que trava tudo aqui, meus irmãos. Eu não sei o que acontece, eu não consigo ver. Não sei se a página está sendo usada, talvez, por mais pessoas. Não sei, mas trava tudo, eu não consigo ver os comentários dos irmãos, trava, não sei o que acontece. Precisamos identificar até, inclusive, isso, porque eu gosto de ver o comentário dos irmãos, o que os irmãos estão falando. Eu não sei se está aparecendo agora, apareceu que 21 comentários, mas não tem, está parado aqui. Eu não consigo ver os comentários dos irmãos. Às vezes eu não respondo porque não tem, tá tudo parado aqui, tá estacionado aqui os comentários. Aí eu não consigo nem ver direito quem tá na live. Porque quando a pessoa entra na live e ela faz o comentário, eu já vejo que, opa, fulano tá ao vivo, e já, manda uma saudação. Mas às vezes trava, eu não consigo nem ver quem tá na live. Mas enfim, vamos que vamos embora, E o que acontece, meus irmãos? O culto de sexta-feira é o culto que eu sempre digo que é o culto dos inconformados. Ou seja, aqueles que não aceitam mais a vida do jeito que está. Mas não é que não aceita só de palavras, não.
E tem muita gente que não aceita as coisas só de palavras. Não, eu já decidi, olha, vai ser assim, vou fazer assado, olha, eu vou mudar, não, agora é para valer. E só fica na palavra. E só fica na palavra. E quem fica só na palavra não é estabelecido. Porque a fé sem as obras, ela é morta, não é isso que a Bíblia diz? Então não adianta eu ficar só na palavra. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que buscar, eu tenho que lutar, eu tenho que vencer o meu cansaço, vencer as minhas vontades. Eu tenho que vencer tudo em Cristo e Ele me dá a condição de fazer isso. Porque aí sim, aí eu começo a ser estabelecido. Porque agora eu tenho não apenas a palavra, mas eu tenho a atitude. Eu tenho não apenas a fé, mas eu tenho as obras. São duas coisas que andam juntas na nossa vida. E a pessoa, quando ela tem essa determinação, esse inconformismo na vida dela, como diz Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. Aí ela se posiciona. Aí ela vai em busca. Aí o que acontece? Ela conhece a verdade. Ela não é mais guiada pelo seu sentimento. Ela não é mais guiada por aquilo que ela acha. Nossa, irmãos, como tem cristão que caminhando por sentimento. Sabe? O sentimento é enganoso, o coração é enganoso, ele é traiçoeiro, meus irmãos. Tem dia que está com vontade, tem dia que não está com vontade. Tem hora que quer, tem hora que não quer. Não posicionou, não decidiu. Como tem pessoas vivendo assim, meus irmãos? E a inconstância, ela torna a pessoa inconfiável. A pessoa não tem credibilidade. Porque você nunca sabe quando ela está, quando ela não está. Você nunca sabe quando ela quer e quando ela não quer. Por isso que Jesus fala na sua palavra que a vida do cristão, o homem cristão, ele tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Porque passar disso vem de quem? Do maligno. Então, se não é sim, sim, não, não, o maligno está no meio. O maligno está usando dessas condições para que a pessoa caia no descrédito. Até o ponto dela mesmo não dar crédito para aquilo que ela fala. Porque ela sabe que ela não vai sustentar aquilo que ela está dizendo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser libertos. Inclusive, disso que eu estou falando. E você vê que não estou falando de drogas, não estou falando de nada, estou falando de coisas que fazem parte, infelizmente, não deveriam fazer, mas fazem parte da vida de pessoas que se dizem cristãs. Oscilantes, precisa ser liberto. Porque nós precisamos avançar, nós precisamos vencer, nós precisamos prosseguir. Eu quero assentar-se ao lado do meu Senhor. Mas para que eu assente no seu trono juntamente com Ele, eu preciso vencer como Ele venceu. E Ele estando em mim, Ele vai me fortalecer cada vez mais e mais, para que eu tenha atitudes de um mais que vencedor. Para que eu pense como um mais que vencedor. Para que eu me posicione como um mais que vencedor. Não apenas diga palavras como mais que vencedor. É importante também dizer palavras como uma pessoa mais que vencedora. Mas eu preciso que as minhas atitudes sejam condizentes com aquilo que eu estou dizendo. Não adianta eu ficar aqui, irmãos, tem que orar, tem que buscar, tem que ir para o culto, e eu não fazer. Não. Não adianta eu falar, não, porque esse ano, porque agora, porque não sei o quê, porque papapá, porque chega, porque não sei o quê, e continuar do mesmo jeito. Isso traz descrédito para a nossa vida, meus irmãos. Isso traz descrédito para a nossa vida. Nós temos que avançar, nós temos que vencer, nós temos que prosseguir em Cristo Jesus. E nós temos a ferramenta, nós temos o ensinamento, nós temos o ensinamento daquilo que não vai falhar na nossa vida.
o treinamento que vai dar certo para a nossa vida, que é a palavra de Deus. E aquilo que eu não sei, o Espírito Santo me ensina. Aquilo que eu não consigo, Jesus me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava se referindo a Jesus Cristo. E se Jesus Cristo fortaleceu a vida do apóstolo Paulo nas suas condições, em ter, em não ter, em ter em abundância, em ter fartura, em passar por dificuldades, tudo aquilo que o apóstolo Paulo viveu, ele sabia que da mesma maneira que ele venceria nos tempos fáceis, ele também venceria nos tempos difíceis. Porque Jesus Cristo o fortalecia. E conosco não é diferente, meus irmãos. O mesmo Jesus Cristo que o apóstolo Paulo servia é o mesmo que nós servimos. Ele não muda, ele é imutável. E ele te fortalece no momento de angústia, no momento de tristeza, como também no momento de alegria. Mas como eu disse, o confronto precisa acontecer em todo o tempo da nossa vida. Tomarmos a decisão de abrirmos a porta do nosso coração. Porque vai chegar uma hora, outro dia eu estava até dizendo na igreja, vai chegar uma hora, meus irmãos, que essas coisas não vão mais acontecer. Haverá um tempo, meus irmãos, que muitos vão desejar no mais íntimo e profundo da sua alma estar dentro de uma igreja. Mas a igreja não vai mais estar aqui na terra. A igreja não vai mais existir. Muitos desejarão ouvir uma palavra de um pregador, de um pastor, de um missionário, de uma missionária. Muitos buscarão desesperadamente por esta palavra, por ouvir uma palavra, mas não haverá mais tempo, porque a igreja não estará mais na terra, os pregadores não estarão mais na terra, não haverá mais ninguém para te confrontar, e será tarde demais. Por isso, façamos o que temos que fazer enquanto é dia, enquanto há luz, enquanto existe a presença do Espírito Santo. Então, ore agora. Então, faça a obra agora. Então, se arrependa agora. Perdoe agora. A hora é chegada, aleluia, para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa, de alguma forma, despertar o seu coração. Despertar a sua fé. Eu sempre que oro, hoje nós estávamos orando e jejuando nos propósitos, no Ministério Compartilhar, nos propósitos que Deus colocou no nosso coração, para que nós pudéssemos estar adorando a Deus também dessa forma, agradecendo, buscando, clamando pela dependência dEle na nossa igreja, no nosso ministério. E eu fiquei pensando, puxa, vai haverá um dia que não vai precisar mais nada disso. Haverá um dia que não vai mais precisar jejuar, como Jesus disse, né? Que quando pergunta os discípulos jejuavam, ele fala, não, eu jejuo porque vocês não jejuam porque eu estou com vocês, mas uma hora eu não vou estar mais. Aí vocês vão precisar jejuar. Mas outra hora ele estará conosco novamente. Aleluia. E nós, ou melhor, ele esteve conosco, agora nós estaremos com ele. E hoje eu estava pensando, puxa vida, mas como é bom depender de Cristo, como é bom fazer a obra do Senhor, como é bom evangelizar, como é bom pregar a palavra de Deus, como é bom se importar com a vida das pessoas, em oração, tendo sempre uma palavra amiga. Como é bom fazer a obra de Deus,
Como é bom olhar para a nossa vida hoje e olharmos para quem éramos no passado e quem somos hoje e o que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Hoje eu fiquei meditando nisso. Que maravilha! Antes os nossos propósitos eram tantos, a nossa vida era cheia de tantas prioridades, tantas coisas fúteis na nossa vida. Hoje nós temos prioridades, aleluia. E, inclusive a prioridade de servir a Deus, de adorar, de orar, de buscar a Deus. Não, Deus não está em qualquer lugar na nossa vida, não. Deus não está em qualquer plano na nossa vida. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o centro de tudo na nossa vida. Aleluia. Ele não está entre as coisas que eu amo, não. Aleluia. Eu amo sobre todas as coisas, aleluia. E assim tem que ser a nossa vida. E assim precisa ser a vida daqueles que desejam estar com Jesus Cristo, assentar-se no seu trono. Aleluia. Assim precisa ser a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler alguns comentários aqui. O irmão Valdinei: e aí, pastor ali, porque cada dia nos superar, buscando com fé, sem falsidade, sim de coração. Venha o que vier, amém. É isso aí. Porque não importa, meus irmãos, o que nós passamos. O importante é com quem nós passamos. Amém? É com quem nós passamos. É isso que importa para a nossa vida. As pessoas que, passar por luta, dificuldade, porque ela não acredita que Deus está com ela ali. E nem no tempo bom ela consegue perceber que Deus está com ela. Porque se ela conseguisse perceber que Deus está com ela, ela seria uma pessoa mais grata, mais agradecida. Eu estava essa semana, quero mandar até um abraço para a pastora Alda, né? Estava com ela essa semana, a gente estava conversando, e ela falou para mim: pastor, eu agradeço a Deus por poder orar a Deus, cumprir, praticar os princípios de Deus, ser fiel a Deus naquilo que eu tenho que ser fiel. Sabe, eu fiquei tão feliz em ouvir aquilo, meus irmãos, porque são os princípios de Deus que estabelecem a vida do homem. São os princípios de Deus. Nós somos guiados por princípios. Deus nos criou para estarmos vivendo com Ele, nos princípios. O que Jesus relata na Bíblia e nos ensina é o que Ele ensinou aos apóstolos, é o que Ele ensinou aos discípulos, é o que Ele ensinou ao povo no passado. E não tem um novo ensinamento para nós, não. Ao contrário de muitas heresias que, não, agora tem essa revelação de Jesus Cristo para os dias de hoje, agora as coisas são assim, isso aí não tem nada a ver. Até quem diga, meus irmãos, que a Bíblia está ultrapassada e precisa ser reescrita. E infelizmente tem muitos cristãos que se enquadram nisso. Os princípios de Deus não mudam, Ele é o Deus e não muda. O que deu certo na vida de Paulo, de João, de Pedro, o que deu certo na vida de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, está proposto para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. E não só que agora não vai dar certo como deu na vida deles, não. Já deu certo na nossa vida mediante a graça em Cristo Jesus. Então eu preciso me atentar para isso, meus irmãos. E viver os princípios de Deus. E viver a prática daquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida, em nome de Jesus. Então ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de santidade. Seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa que não abre mão dos princípios de cultuar, de adorar a Deus, de dizimar, de ofertar. Faça isso com muita alegria. Junte os seus tesouros, meus irmãos, aonde a ferrugem não corrói, onde a traça não rói, o ladrão não rouba. Ou seja, tenha os seus tesouros guardados em Cristo Jesus.
porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Tá certo, meus irmãos? Se alguém tem algum pedido de oração, faça isso agora, em nome de Jesus, coloque aí no rodapé. Quero mandar um abraço também para o João Aguiar, para a missionária Rosângela, Fabrício, irmão Fabrício, Danilo Fabrício, né? Deus abençoe sua vida. Danilo lá em Taubaté. Tem mais alguém que eu não falei? Deixa aí o seu comentário, irmão Leônidas. Deus abençoe ele a sua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor. Tem mais alguém que eu não falei? Deixa aí no comentário. E se você deseja que nós oremos por você, pela sua família, faça isso nessa hora em nome de Jesus. Faça isso. Coloque aí o seu pedido de oração, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo e vai ser uma bênção. Amém? O Rafa, né? O Rafa tá aí. Paz do Senhor, meu irmão. O Rafa tá sempre aí, né, Rafa? Glória a Deus. Rafa, vá, né? Graças a Deus, está passando aí para agradecer melhora na saúde. Passou uma semana ruim, mal e tal, foi o médico sendo indicado. Aleluia, é isso aí, que bom, louvado seja Deus, que bom que Deus está cuidando. Passei também umas semanas aí de resfriado forte, meus irmãos, mas no céu não vai ter mais nada disso não, viu? No céu não vai ter resfriado, não vai ter dor, né? Não vai ter nada disso. No céu nós vamos estar na glória de Deus. Aleluia. Nós vamos orar assim pela sua família, Vanessa, pelo Rafa, pelas meninas. Aleluia. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Então, nós temos amanhã o nosso culto de libertação, irmã Iris. Deus abençoe. Nós temos nosso culto de libertação amanhã às 19h30. E domingo, o culto da família. Amém? Domingo, aquele dia também maravilhoso, que nós não podemos deixar de falar. É onde nós nos reunimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vá para a igreja. Então convide alguém, meus irmãos. Então invista tempo na vida de alguém para que essa alma se salve e você se alegre com a salvação dessa alma. Olha, está chegando o dia, viu? Está chegando o dia que eu vou dizer aqui na live: chegue mais cedo, porque faltará lugares. A igreja tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas, meus irmãos. E graças a Deus as pessoas estão buscando a Deus no Ministério Compartilhar, porque tem encontrado ali a unção do Espírito Santo, tem encontrado a verdade que liberta, tem encontrado o calor da presença do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Deus tem feito isso no nosso meio. Então, não fique de fora não. Vá para a igreja, vá buscar, vá adorar, vá servir. E coloque no seu coração o propósito também de convidar alguém, de levar uma pessoa. Faça um convite a uma pessoa. Ajude eu nesse projeto, porque nós já estamos ali alimentando já e nos movimentando, irmãos, para a compra de mais 80 cadeiras. Nós vamos comprar 80 cadeiras para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aí, ver as doações, nós vamos buscar nas fontes, e pela fé eu já vejo já as 80 cadeiras ali, tudo pretinho, tudo lindo, maravilhoso, para receber nossos irmãos, porque vai faltar lugar. Infelizmente, muitos vão ter que assistir o culto de pé, né? Se não chegar mais cedo, vai ter que assistir o culto em pé, até nós comprarmos mais cadeiras, né? Então, vá para a igreja, invista na sua vida espiritual, entre conosco nesse mover de alegria, nesse mover de paz, nesse aquecimento que Jesus Cristo tem trazido, tem feito na igreja, na vida dos irmãos. Então, não fique de fora nisso, meus irmãos, não fique de fora. Vá. Outro dia eu estava falando com o irmão, ele estava falando para mim: pastor, eu gosto de estar no culto na quarta, na sexta, no domingo, na terça-feira. Terça-feira nós temos os núcleos de pregação, os núcleos de oração, meus irmãos. Nós temos aí
estamos na cidade de Aparecida, estamos aqui no bairro do Campinho, em Guaratinguetá, estaremos em breve em outros bairros. Grande é a seara, poucos são ceifeiros, irmãos. Se tivesse mais ceifeiros, estaríamos em tantos outros bairros dessa cidade, porque nós estamos nesse propósito de pregar a palavra de Deus, de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tá certo? Então, que Deus abençoe sua vida, nós vamos estar orando, creia na sua bênção, creia no seu milagre, creia naquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus, tá certo? Então feche seus olhos, vamos orar a Deus. Papai querido, Deus amado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Meu Deus, eu apresento agora essas vidas, essas famílias, papai, a família do Rafa, papai, a Vá, as crianças, papai, que o Senhor os abençoe, como também a família de cada um de nós, a minha vida, papai, a vida dos meus irmãos que estão acompanhando esta live, a vida daqueles que ouvirão essa live, papai, que essa palavra possa ser aplicada, papai, em suas vidas e elas possam entender, papai, que Jesus Cristo não pode ficar de fora, Ele tem que estar dentro de nós, aleluia, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, papai. Em nome de Jesus eu abençoo a todos e agradeço pela cura, agradeço pela igreja, Ministério Compartilhar, Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá e em breve em outras cidades. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que é parte desse corpo, por aqueles que estão, por aqueles que hão de vir, papai, e por todos aqueles o qual essa oração atingir, papai. Os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, para quem vai estar conosco amanhã, até domingo, para os que estarão conosco domingo, e até quinta-feira que vem, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Tanto tempo, né, irmãos? E eu estou muito feliz com essa live, porque tem alcançado vidas, pessoas têm falado que têm encontrado bênçãos através dessa live. Tem encontrado uma palavra de fé, tem encontrado uma palavra de otimismo, né? E isso nos torna felizes, meus irmãos. Já estamos aí há mais de um ano, né? Acho que 2 anos já na live, e Deus tem abençoado vidas sem medida em nome de Jesus. Então até quinta-feira que vem, um ótimo restante de semana, um final de semana abençoado na presença de Deus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos mais uma vez e até quinta que vem, em nome de Jesus.